A Operação Lava Jato, ela foi uma operação que foi muito bem vista pela imprensa. Ela nasceu bem numa época muito bem pensada, digamos, numa época em que o Brasil estava nas ruas, estava pedindo mudanças profundas. E um dos grandes problemas do Brasil é a corrupção, sempre foi e continua sendo. Então, é uma operação muito nova, com pessoas do Ministério Público que já tinham feito apurações antigas que tinham sido silenciadas, né? Inclusive o Deltan não, mas o Moro, com certeza, e vários dos procuradores tinham se envolvido na cobertura, em outras coberturas que também já envolviam empreiteiras e tinham sido calados pelos procuradores, né? PGR anteriores, né? Na época do governo Fernando Henrique. Então, a Lava Jato, quando ela começou, ela foi muito bem vista. Ela foi muito bem vista por todo mundo, inclusive pela gente. Eu sou absolutamente a favor que se investigue corrupção. Ela também fez uma outra coisa que foi muito esperta, é, que foi como você ganhar a imprensa, né? Além de, obviamente, produzir... Isso foi uma estratégia muito bem pensada. Além de você produzir muitos escândalos, muitas notícias, você dava acesso a todos os jornalistas do Brasil de todos os, todos os conteúdos de todas as investigações. Então, assim, a gente, toda semana, a assessora de imprensa mandava para os jornalistas, eu também estava nessa lista, o número de todos os processos e a chave de todos os processos. Então, a gente tinha acesso como advogado a tudo. Então, cada vez que tinha uma nova delação, cada vez que tinha um novo depoimento, todo mundo recebia. Isso gerava notícias constantemente. E gerava notícias antes do julgamento, muito antes do julgamento. Você permitia a condenação pela, pela opinião pública muito antes do julgamento. Isso contribui para o sucesso da Lava Jato. Outra coisa que contribui para o sucesso da Lava Jato, duas, né? O governo PT estava no governo há muito tempo, né? O Lula tinha entrado em 2002, a gente já está falando de 2014. Havia um cansaço da população com aquele governo, assim como teria com qualquer outro. Havia um cansaço, e havia um antipetismo enorme na imprensa. Sempre houve, né? Mas naquela época ele estava pior, acredito que por conta do quarto mandato do PT, consecutivo. Então, a imprensa cobriu com muita fome a Lava Jato. E havia também uma outra coisa que eu já conversei muito com colegas da grande imprensa sobre a cobertura que foi feita, que eu acho que foi uma cobertura errada, que abraçou demais a versão dos procuradores e uma cobertura muito pouco investigativa. Inclusive, os jornalistas investigativos do país ficaram na mão dos procuradores, ficaram sendo garotos de recado. Era coisa vazada que era publicada na imprensa, não houve investigação. Mas um argumento importante, né, que eu acho que é um argumento importante mesmo, de um desses editores, ele era editor do Estadão, ele me falou, olha, só que o PT tem um teto de vidro muito grande, telhado de vidro, né? Porque o PT sempre foi, na oposição, o partido que falava da moralidade pública, da corrupção, do fora FHC, nanana. O PT tinha essa bandeira da corrupção. Então, o PT ser pego um esquema de corrupção muito bem documentado, que é o que fez a Lava Jato, realmente era notícia. No entanto, minha grande questão, e aí eu acho que a pública também falhou, foi não ter investigado a Lava Jato em si. Quando a gente resolveu investigar a Lava Jato, já era lá para 2018, 2019. A gente falou, não, já estava ficando muito claro que havia um foco no PT. Isso sem a gente ter nenhuma informação interna, mas observando, né, como estavam caminhando muito rápido, como o caso do Lula, por exemplo, caminhou muito rápido, já tinha tido aquele rolo do Messias, né, o Moro já tinha vazado ilegalmente grampos,
contra Dilma. Então, só aí a gente falou, bom, acho que a gente precisa investigar. E a gente começou a fazer algumas investigações e publicar algumas coisas. Era muito difícil. Era muito difícil. É muito difícil você investigar o Ministério Público e a Justiça. A gente já fez investigações na Justiça, mas é difícil, porque a Justiça é muito pouco transparente. Você não, é muito difícil você ter alguém de dentro que fale. Então, aqueles procuradores, eles eram muito fechados em si, eles só falavam com os jornalistas que diziam amém para tudo que eles falavam. Então, assim, a gente não conseguiu grandes matérias de impacto antes da Vaza Jato, mas a gente já estava fazendo algumas. E bem quando aconteceu a Vaza Jato, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu precisava olhar com calma, fazer uma investigação que eu não sabia no que daria, sobre a relação entre a Lava Jato e o governo americano, porque já havia um estado no Brasil, uma comitiva de procuradores americanos, já havia sido anunciado a multa contra a Petrobras, a Odebrecht foi depois, e eu já tinha começado a olhar, só que é uma coisa enorme, então eu estava começando a devagar ler os documentos, entender como é que é essa relação entre a Procuradoria Brasileira e o Departamento de Justiça americano. Estava nessa. Quando chegou em junho de 2019, eu estava nos Estados Unidos para uma viagem institucional da Pública e estava aproveitando para conversar com alguns advogados lá, inclusive com ex-procuradores que atuaram nos casos da Lava Jato nos Estados Unidos. Tinha acabado de fazer algumas entrevistas nesse sentido quando o Intercept publicou os primeiros documentos da Vaza Jato. E eu fiquei enlouquecida, porque era esse o meu foco e eu sabia que ali ia ter alguma coisa sobre os Estados Unidos. E liguei loucamente para o Demore, para a Cecília Oliveira, para todo mundo do Intercept, implorando para a Pública fazer parte dessa parceria. Eles já lançaram em parceria com a Folha, e depois foram expandindo para outras redações. E demorou 2 meses até eles chamarem a Pública, permitirem que a Pública entrasse na parceria. E eu com muito medo que alguém olhasse os documentos americanos. Mas, voltando, como eu sou uma das poucas jornalistas que olha esse assunto, ninguém tinha visto a riqueza de material que tinha ali. Quando eu cheguei na redação do Intercept, eu perguntei, vocês olharam a parceria com os Estados Unidos? Eles falaram, a gente olhou, não achou nada. Só que eu já tinha o nome dos procuradores que atuaram nos Estados Unidos. Eu já tinha, como era uma quantidade muito grande de diálogos e tinha um sistema para buscar, eu consegui buscar as palavras-chave em inglês e em português que me levaram aos resultados. Então, eu fiquei 2 meses investigando a base, que me foi permitido pelo Intercept, depois mais 2 meses fazendo apuração enfim, demoramos pra caramba para publicar as reportagens, mas o meu foco aí foi. E aí é uma das reportagens dignas de nota, né? Uma das séries, né? Que é uma série que conta tudo que eu consegui encontrar, que conta como funcionou a parceria da Lava Jato com o governo americano e quem eram os agentes do FBI que investigaram no Brasil os acusados brasileiros da Lava Jato. 2 coisas importantes de contexto. A primeira coisa é que nos Estados Unidos não existe separação completa entre o Ministério Público e o Executivo. Os procuradores, eles são funcionários do Departamento de Justiça, que é o Ministério de Justiça deles, e eles respondem ao ministro de Justiça, que lá é o procurador-geral, tem um nome específico. Ou seja, eles são parte do governo americano. Esses procuradores com quem os nossos procuradores são independentes do governo brasileiro estavam falando, são parte do governo americano. Acho que isso é importante falar. Outra coisa importante é que o FBI não pode fazer investigações em outro país. Não pode, isso é proibido. A não ser que o outro país o convide ou permita que faça investigações. No Brasil, a gente sabe que o FBI faz investigações, apoia a PF, etc., de maneira ilegal. Então, assim, esses 2 fatos eram o que me chamava a atenção para essa parceria. E aí, olhando os documentos, ficou muito claro que os procuradores de Curitiba sabiam, tanto os procuradores de Curitiba quanto o pessoal
os procuradores americanos sabiam desses problemas legais e discutiam o tempo inteiro como você fugir dessas amarras legais. Então, você tem uma discussão por escrito, um e-mail enviado pelo Deltan, em que ele sugere maneiras de fugir da determinação do Supremo Tribunal Federal, que diz que uma autoridade estrangeira não pode vir no Brasil interrogar um réu brasileiro sem autorização do governo brasileiro, o que é normal, é básico para a soberania. E aí ele indica alguns caminhos para fugir do entendimento do Supremo. Você tem viagens, você tem conversas que são pedidos de sigilo, que são pedidos para não serem incluídos, tem falta de transparência, e tem uma visita que é ilegal, que é a primeira visita que vem, acho que 17 americanos, incluindo gente do FBI, gente que tem toda a cara da CIA, que eu não posso falar que é da CIA porque eu não tenho a prova, mas que pessoas que atuaram em inteligência na guerra do Iraque, por exemplo, que foram até Curitiba e entrevistaram os advogados dos réus da Lava Jato antes de haver um procedimento instalado e antes de haver permissão do governo brasileiro. Então, assim, houve uma ilegalidade muito grande. E vários outros, e aí essa série ela vai se desdobrando. Eu consigo chegar no nome do pessoal do FBI, né, que atua aqui no Brasil, tudo com base nesses documentos, e também consigo determinar na última matéria dessa série que a operação que mirou o Lula, que foi a operação que, sobre o triplex, houve compartilhamento de informação com os americanos, autorizado aí pelo Moro, numa véspera de férias, os americanos queriam ter a documentação bem antes, um mês antes da operação ser deflagrada. Então, assim, os americanos acompanharam todo esse processo. O que isso significa? Obviamente, quem é de esquerda e gosta de ver teorias da conspiração, acho que houve uma mão pesada aí americana, um soft power para prejudicar o governo brasileiro, ou pelo menos as grandes empresas brasileiras que eram muito aliadas ao governo Lula, e eram Petrobras e Odebrecht. Eu não tenho dados para dizer que era essa a intenção, que era esse o plano. O que eu tenho é a realidade de que, de fato, não só o governo Lula foi prejudicado, como essas duas empresas foram muito prejudicadas. Então, o resultado, de fato, beneficiou, ou mais que beneficiou, prejudicou duas empresas que eram campeãs nacionais nas suas respectivas indústrias, né? E um governo que era um governo de esquerda, que atuou contra os interesses americanos ao longo de toda a sua existência nesses 14 anos. Então, esse é o resultado prático. Outra coisa que dá claramente para afirmar é que, sim, os escalões mais altos estavam acompanhando a investigação, ou seja, o governo americano sabia que isso estava acontecendo, sabia da ajuda dos americanos para a Lava Jato, e também dá para eu dizer claramente isso, porque aí depois eu continuei a observar essa atuação em vários outros países. O Departamento de Justiça se aprimorou em usar casos de corrupção com um alinhamento com a sua política externa para enfraquecer países ou mais países, atuando em países com os quais os Estados Unidos têm algum problema. Então, por exemplo, fez isso com a China, fez isso com a Venezuela, fez com o Equador, etc., etc. Está fazendo isso muito com a Rússia agora, casos de corrupção dos russos. Então, existe um alinhamento entre o Departamento de Justiça e a estratégia internacional dos Estados Unidos. E o Brasil foi um grande case nesse sentido. Isso tudo dá para dizer, eu só não posso te dizer que a Lava Jato foi plantada pela CIA, porque eu não tenho elementos para dizer isso. Eu acho que é muito importante a gente reconhecer que a Lava Jato, em termos técnicos, foi uma puta de uma força-tarefa. Assim, não houve nada do gênero mesmo. Ela só chegou a se desenvolver ao nível que ela desenvolveu por causa da Dilma Rousseff, porque a presidente Dilma Rousseff, que é uma mulher honesta, acho que é a presidente mais honesta que o país já teve, infelizmente, a que mais foi castigada, né? Também por ser mulher.
ela acredita em combate à corrupção, ela acredita em transparência, ela publicou a Lei de Acesso à Informação, ela acredita nos princípios da transparência enfim, de uma administração ilibada, ela acredita nisso. E foi por causa dela que os procuradores chegaram até onde chegaram. Ela deixou a Lava Jato correr solta. Havia pressão do PT, isso saía na imprensa para que fosse barrada. O PT com uma visão já mais política, de uma visão técnica, não, corrupção tem que ser investigada. E, obviamente, vamos lá, o impeachment da Dilma foi feito para estancar a sangria. O impeachment da Dilma foi feito para acabar com a Lava Jato. Gosto de lembrar, não sei se já está muito claro aí para quem está vendo o seu Museu da Lava Jato, mas uma das principais reportagens da época do impeachment foi publicada pelo Rubens Valente, que a gente, aliás, é repórter da Agência Pública, e que mostra o Romero Jucá conversando com outro ministro, o homem forte do governo Temer, e dizendo: é preciso fazer um acordo com o Supremo com tudo para estancar a sangria, ou seja, é preciso parar com essa investigação, porque ela vai destruir o poder político brasileiro. Por quê? O poder político brasileiro não existe sem corrupção. E nós não estamos falando do PT, nós estamos falando de todo o poder político brasileiro, nós estamos falando dos partidos do Centrão, nós estamos falando do partido do PMDB, nós estamos falando dos partidos tradicionais. O PT, obviamente, também fez muita corrupção, muita. Mas ele entrou dentro de um sistema que é corrupto, é um sistema em que o Congresso não faz nada que o presidente quer, senão receber dinheiro. Isso é o que está mais comprovado no governo Bolsonaro. E ninguém gosta disso. Eu não gosto disso. Eu tenho certeza que você também não, e tenho certeza que esses babacas aí que estão pedindo golpe militar em porta de caminhão também não gostam. A gente tem um problema fundamental, o grande bode na sala. Como é que a gente consegue transformar a nossa democracia numa democracia funcional, que não precisa de corrupção para existir? Muito mais complexo, muito mais profundo, e que o PT não conseguiu mudar, nem enfrentou, enfim, nem enfrentou, nem quis enfrentar, e a Dilma fez o seu papel, só que com isso ela caiu. Acho que é sempre importante voltar nesse áudio que foi publicado pelo Rubens Valente, porque naquele acordão o próprio Romero Jucá dizia que estava consultando os comandantes militares, e os comandantes militares estavam monitorando o MST. Ou seja, até os militares entraram nesse grande acordão para estancar a Lava Jato. Então, assim, todo mundo queria que houvesse, depois de 2013, algo que limpasse o nosso país da corrupção, em que as pessoas pudessem, de fato, receber as benesses do nosso trabalho e da riqueza que a gente produz. Só que, obviamente, a Lava Jato, no fundo, e principalmente, provavelmente desde o começo, mas, enfim, chegou uma fase que ficou muito claro que, na verdade, era uma operação classista, preconceituosa, que queria mirar o Lula. Muito mais do que o PT, o Lula, e foi o que aconteceu. Acho que acho que tem algumas consequências que são muito importantes, e sempre que eu falo com os americanos, que hoje em dia o Joe Biden, por exemplo, por conta de tudo que aconteceu, os democratas americanos têm uma visão muito diferente do que é o PT, porque, obviamente, né, o resultado da Lava Jato foi o Bolsonaro e o fascismo, mas tem duas coisas muito importantes. A primeira é que a Lava Jato, ela destruiu as empresas brasileiras, destruiu não, ela prejudicou muito as empresas brasileiras, empresas importantíssimas. A Odebrecht teve que pedir concordata, e a Petrobras ficou no vermelho durante muitos anos. Houve consequências que não são ainda dimensionadas na história, mas uma das consequências da queda da Petrobras, que veio junto com a queda do preço do petróleo, foi o Rio de Janeiro ter quebrado. O Rio de Janeiro quebrou, porque o Rio de Janeiro vive de petróleo. E o que aconteceu quando o Rio de Janeiro quebrou? A intervenção militar. Em 2018, que foi um assunto que eu cobri. Acho que aí meu assunto mais recente pós-Lava Jato são os militares, como eles voltaram ao poder. A intervenção federal no Rio de Janeiro só aconteceu por causa da Lava Jato. Só aconteceu porque o Rio de Janeiro quebrou, o Rio de Janeiro parou de pagar a sua polícia, a polícia estava em estado deplorável, e aí houve um acordo e o Temer mandou os militares para assumirem o Rio de Janeiro, que é a raiz, o ovo da serpente do que veio a ser o governo militarizado do Bolsonaro. É história, né? Uma coisa leva a outra, uma coisa concatena a outra. Isso é uma das coisas importantes de reparar. Outra coisa importante de reparar
é a atuação do Supremo. E quando você olha no tempo, você vê que chocante o que aconteceu, porque o Supremo criou uma interpretação que vai contra todo o seu histórico de garantista e que só funcionou durante 2 anos. Foi uma exceção na regra do Supremo que funcionou durante 2 anos. O único objetivo, não objetivo, o único efeito prático, de novo, não estou falando intencionalidade, estou falando em efeito prático. O único efeito prático dessa exceção da prisão em segunda instância foi tirar o Lula da eleição. Não teve nenhum outro efeito significante. Então, assim, quando você conta isso, você fala, pô, tem uma coisa muito errada aí, né? Houve uma exceção de uma visão que sempre foi garantista, que afetou uma pessoa que era quem estava na frente na corrida eleitoral. Se a gente contasse isso, se eu fosse da Venezuela, se eu fosse do Paraguai, todo mundo ia falar assim, ah, mas isso aí foi maior roubalheira, que absurdo. Porque nós brasileiros temos a impressão, tínhamos, né? Agora eu acho que caiu por terra, que o nosso país é muito organizado, que nós temos instituições muito fortes, que aqui não é uma república de banana, mas gente, a verdade é que, tendo vontade de perverter as regras e perseguir politicamente pessoas, se consegue, se você criar a massa de apoio suficiente. Mas também, como a gente viu nos Estados Unidos, não é nem aqui só, nos Estados Unidos também. Basta você ter pessoas que são canalhas o suficiente e convincentes o suficiente para conseguir apoio, para você conseguir, enfim, mudar a história, né? Mudar a história com ações politizadas. Foi antes da gente entrar na parceria da Vaza Jato, porque a gente estava pedindo e eles não estavam. Eu acho que foi logo depois que a Vaza Jato começou, quando o assunto voltou, e a gente pensou como é que a gente pode usar os nossos mecanismos, a gente, enquanto pública, para ajudar, né, já que já está tendo essas reportagens, para ajudar o assunto a vir à tona ainda mais. Mas, por outro lado, também, para incentivar os jornalistas a investigar, para não ficar tudo assim, só dá para investigar eles com vazamentos, né? E aí, a gente sabendo que a gente não tinha capacidade interna dentro da pública, porque a gente não tinha ninguém que era especializado em Ministério Público, não mais Ministério Público de Corrupção, baseado em Curitiba. Então, a gente propôs uma microbolsa. Foi uma microbolsa difícil, porque a gente faz esse programa de microbolsa desde 2012. E a gente propõe temas variados, então, assim, desde maconha até, sabe, petróleo, fome, sabe? São temas bem amplos. A gente resolveu fazer sobre a Lava Jato, a gente recebeu poucas propostas, porque a verdade é que são poucos jornalistas que sabem investigar Ministério Público, que sabem investigar a Justiça. Mas a gente conseguiu trazer reportagens muitas com base em análise de dados, em análise dos processos. A gente conseguiu mostrar, por exemplo, que os processos do Moro contra o Lula andaram muito mais do que outros processos do próprio Moro. A gente conseguiu ver que muitos dos processos que o Moro condenava foram absolvidos nos tribunais superiores. A gente conseguiu entender também, através desses repórteres, um pouquinho mais como é que funcionava aquele mundo, né? Outra matéria que foi super interessante, que não é da Vaza Jato, era uma matéria que mostrava, tem um pesquisador que estuda as famílias da Justiça do Paraná. E mostrou quem que são essas figuras. Primeiro, Deltan, Moro, tal, de que famílias eles vêm, de que dinastias eles vêm, de que classe eles vêm, qual que é a visão de mundo dessa classe, que informou muito a Lava Jato, né, a visão de mundo do Paraná. Continua sendo um estado extremamente de direita, muito bolsonarista, inclusive, e que essa era a visão daquele grupo de pessoas que estava conduzindo essa investigação. Foi interessante também. Mas, de fato, assim, não há nada que se compara com a Vaza Jato. A Vaza Jato foi um marco no jornalismo brasileiro, foi tocada muito bem pelo Intercept, toda a estratégia deles, as reportagens que eles fizeram, as parcerias foram extremamente bem feitas, e com veículos muito diferentes, que olhavam coisas muito diferentes. Assim, mudou a história, né? A gente o Lula ficou comprovada a perseguição ao Lula, ficou comprovado que o Moro era um juiz parcial, tanto que ele foi considerado um juiz parcial pela Suprema Corte. Se não fosse a Vaza Jato, a gente estava em outro momento político.
unanimidade, eu acho que eu não falei também de um outro aspecto, que não foi apenas porque o PT, falei muito porque que era suculento quanto notícia, mas havia outro aspecto. Jornalistas investigativos já tinham acompanhado várias outras tentativas de investigação de corrupção, nas quais, inclusive, o Moro esteve envolvido, e que não iam para frente, porque os governos sentavam em cima. Então, quando essa avançou, também houve uma certa, sabe, um certo alívio dos jornalistas, que viam que haviam grandes casos de corrupção que não eram investigados. Todo mundo sabia que a Odebrecht era corrupta, gente. Quem não sabia que a Odebrecht era corrupta? Eu não terminei de falar. Era muito impressionante, porque a equipe da Lava Jato era muito boa tecnicamente, eles conseguiram desvendar detalhes muito bem, assim, muito detalhados, né, sobre como funcionava a corrupção. Então, assim, o setor de operações estruturadas da Odebrecht, que era um setor só de corrupção para todos os lugares do mundo, era incrível, né? Você tem, não é à toa que teve uma série sobre isso. É incrível a história da Lava Jato, é incrível a corrupção que ela desvendou. Obviamente, a Lava Jato não teria chegado onde chegou se não fosse pelo apoio dos americanos, dos suíços, e se não fosse pela muito questionável prisão de vários dos acusados por períodos prolongados, o que pode, sim, é uma tortura, até eles assinarem delações que interessavam aos procuradores, né? Foi muito mal utilizado o expediente da delação premiada, muito mal utilizado. Isso foi pouco investigado também, isso foi pouco denunciado na época. Então, assim, a imprensa aplaudiu demais, fez muito pouco o seu trabalho crítico de criticar os poderes, e tem que ter, principalmente um grupo que ganha tanto poder a ponto de se impor frente às instâncias superiores, que foi o que aconteceu. Então, quando você vê um grupo que está ganhando muito poder, muita prominência, você precisa, independente, você precisa monitorá-lo, você precisa investigá-lo, você precisa ver o que está por trás disso. Isso não foi feito. E aí, a gente tem, na minha visão, um problema muito grande hoje em dia com a imprensa, que a imprensa segue nesse problema. A imprensa aplaudiu muito a Lava Jato, a imprensa cobriu a Vaza Jato, ok? E cobriu as decisões do Supremo quando ele decidiu que Moro era um juiz parcial. Mas a imprensa não fez o meia-culpa. Então, você teve uma coisa muito esquisita nessa. Essa é a minha visão. Você teve uma coisa muito esquisita nessa cobertura dessas eleições agora, que eu acho que é fruto dessa. Fruto da imprensa não ter falado muito claramente aos seus leitores, nós erramos. Que é o seguinte: ou você acredita na decisão do Supremo que encontrou que os processos contra o Lula eram enviesados porque havia um juiz parcial e uma decisão de condená-lo a priori, e que toda a investigação era focada para isso. E aí, obviamente, você tem depois. Hoje em dia está mais comprovado, tanto que eles foram eleitos, né? Eles dois, o Moro, a mulher e o Deltan, apoiando o Bolsonaro, falando que são inimigos do PT. Não dá nem para você negar. Mas se você acredita nisso, e você acredita que aquela investigação, portanto, é nula, você acredita na inocência do Lula. Só que a imprensa não acredita na inocência do Lula, ou não se porta como quem acreditasse. Então você tem um monte de malabarismos retóricos que, para mim, são uma tremenda babaquice. A quantidade de matérias que eu vi falando Lula é inocente sem ter sido inocentado, entenda por quê. É uma babaquice, assim, sinceramente, para um nível estratosférico. Lula é inocente, ponto. Não tem isso. Ah, não foi inocentado? Foi. A pessoa estava lá, né, sendo condenada e o processo foi eliminado. Ele foi inocentado. Ele passou o desnobres, a pessoa inocente. Só que, entendeu? A imprensa, ela não conseguiu. Eu acho que a imprensa não fez sua meia-culpa, não reconheceu que ajudou num processo que foi parcial. E eu estou dizendo aqui que eu estou reconhecendo a culpa da agência pública, tá? Pelo menos eu quero me safar dessa, quero ir para o céu. Nós também não investigamos, tá? Nós não batemos palma para a Lava Jato, mas também não investigamos a tempo, investigamos ela já muito tarde. Por não querer assumir que foi coparticipante no processo enviesado, que prejudicou a nossa política, que prejudicou o nosso país, que ajudou a eleger um populista assassino, né?
um populista de ultradireita que destruiu, que matou mais de 700 mil pessoas, por não quererem aceitar essa responsabilidade, ficam nessa retórica esquisita, que no final acaba dando fomento a todo mundo que continuava chamando Lula de ladrão, que é uma puta sacanagem. É uma puta sacanagem. Até porque, mesmo condenado, não tinha nada que dizia que o Lula era ladrão, né? O que dizia-se é que ele tinha ganhado um apartamentinho lá de um triplex lá que ele nunca usou. E um sítiozinho, não sei onde, que ele usava, que era do amigo. Assim, ou seja, né, mesmo depois de todas as investigações, você não encontrou 10 bilhões, 100 milhões, vida de luxo, não é ladrão, essa é a verdade. É, houve corrupção que foi utilizada para manter o sistema rodando, um partido que não fazia parte dos partidos da elite, dos partidos que sempre dominaram o poder, e que também foi, de certa maneira, uma imposição de como as coisas são. Então, assim, para mim, o que levou ao que chamaram mensalão, petróleo, é a mesma coisa que levou ao orçamento secreto. O nosso sistema, o centrão, as pessoas que são dos partidos que comandam a nossa política, eles exigem corrupção, e é isso. Eu acho que ela já trouxe muitas coisas positivas, viu? De novo, eu acho que a qualidade do Ministério Público deu um salto enorme, em investigação de corrupção, inclusive. Eu acho que ela trouxe condenações que foram importantes. Antes da Lava Jato, empresário não ia para a cadeia. E isso era um tabu, baseado numa coisa classista, um país classista e racista que mudou, que está em transformação. Ou seja, o empresário vai para a cadeia, sim. E eu acho isso importante. Também acho que ela desnudou como funcionou muito a corrupção durante muito tempo. Eu acho que o governo Bolsonaro, pelo menos no plano federal, inaugurou um novo tipo, uma nova era da corrupção brasileira, digamos. Eu acho que a Lava Jato ela enterrou um tipo de corrupção. Ela mudou a regra, por conta da Lava Jato, você mudou a regra do financiamento de campanha. Então, você teve a campanha do Lula e a campanha do Bolsonaro hoje financiados com muito menos dinheiro. Teve muito menos dinheiro, as campanhas ficaram muito mais baratas. E, obviamente, que tem dinheiro por debaixo do pano. Mas não é aquela quantidade bizarra, porque era vergonhosa e escandalosa, que aqueles publicitários que ficaram riquíssimos nessa época, como o João Santana, que foi para a cadeia também, eles ganhavam, era um absurdo aquilo. Não, ou seja, a gente mudou o tipo da nossa propaganda eleitoral, eu acho super importante. Mas ela demonstrou fraqueza, e aí eu acho que nesse sentido ela também já é um adianto ao que está acontecendo hoje no mundo, que é o fato que é o seguinte: qualquer sistema democrático consegue ser pervertido. Você precisa ter pessoas que são canalhas o suficiente e que convençam pessoas suficientes para entrar nisso. Que é o que aconteceu com o Trump, que é o que o Bolsonaro fez no Brasil. Eu acho que a Lava Jato ela demonstrou que você consegue perverter um sistema usando as regras do próprio sistema. Isso é o que está muito bem colocado no livro Como Morrem as Democracias, do Steve Levitsky. Você usando o próprio sistema, você consegue perverter o sistema. Mas ela também demonstrou, e isso eu me surpreendi muito, e, de novo, graças à Vaza Jato e muito graças ao trabalho do Intercept, que a história ela não acaba, né? E que existem figuras... olha, vamos lá. Quando eu acho que o Lula teve uma participação muito ruim e muito negativa no impeachment da Dilma Rousseff. Eu acho que o Lula abandonou a Dilma. E isso, como mulher, vendo a primeira mulher eleita nessa situação, que é uma vergonha para esse país, a única que foi honesta o tempo inteiro, é uma vergonha o que aconteceu. E foi um ataque misógino, e foi horrível, etc, etc. Assim, eu acho que isso realmente eu acho imperdoável na trajetória do Lula. Mas eu acho que são poucas figuras históricas que conseguiriam ter a grandeza que esse homem teve no processo. Muito impressionante
tudo que ele fez, ele se entregar para a polícia, ele se entregar daquele jeito, ele ficar em Curitiba, ele não aceitar ir para uma prisão domiciliar, ele não aceitar ir para uma cadeia, ele falar, eu não saio daqui, eu estava conversando com, eu entrevistei o Fernando Moraes, ele me falou que o Lula lia muito na cadeia, muito, 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 o Lula aproveitou para ler. E, segundo a legislação, cada livro que você lê, você reduz um dia na pena. E o Fernando falou, pô, você vai pedir isso? Eu falei, não, eu não vou sair daqui porque eu leio livro, sair daqui porque eu sou inocente. Uma pessoa sabe, que tem consciência do papel que ele tem na história, e que tem consciência da sua inocência, convencer um país inteiro que estava absolutamente convencido da sua culpa é muito impressionante. Assim, eu acho que a Lava Jato teve como consequência reforçar quem é Lula. Isso é muito importante. E acho que a imprensa brasileira também hoje peca em não reconhecer quem é Lula. Eu acho que, eu não sei por que a gente não viu grandes editoriais. Gente, esse homem é uma figura impressionante. É uma figura impressionante, é uma figura política de uma estatura semelhante ou superior ao que foi Getúlio Vargas na história brasileira. E eu acho que a nossa imprensa continua com ranços e não está reconhecendo. Obviamente, não é, ah, meu Deus, é Deus, vamos aplaudir agora, o que ele quiser a gente faz. Não é isso. Mas eu acho que você tem que colocar o peso histórico que as pessoas têm. E eu acho que isso ainda a imprensa continua pecando. O lavajatismo, na verdade, acabou, né? Tanto que esses três aderiram ao bolsonarismo, né? O bolsonarismo, ele abraçou o lavajatismo, e ele abraçou o lavajatismo porque ele trouxe... O Bolsonaro, ele é muito relacionado com a ditadura, né? Na ditadura também era assim, você pode matar e torturar, mas você não pode roubar. Não que eles não roubassem, obviamente eles roubavam, né? Mas como a imprensa era silenciada, não se aparecia. Então você tem até hoje uma visão de que os militares não roubam, de que os militares são ilibados, de que os militares são bons administradores da coisa pública. Foi uma imagem muito bem construída pelos militares. Que é isso, o bolsonarismo vive disso. O que aconteceu? Esses procuradores, quando eles foram eleitos, os lavajatistas, eles foram eleitos, mas eles viram que assim, ou você se alia com as forças democráticas que estão com o PT, ou você se alia com as forças antidemocráticas que estão com o Bolsonaro. E aí eles foram para lá. As pessoas que dizem que estamos contra a corrupção, essas pessoas elas já estão em outra. Elas já estão falando que elas são contra o comunismo, que o Brasil vai virar Venezuela. Eles estão em outra. O que elas têm é ódio ao PT. O que eles têm é ódio à política de distribuição de renda. Então, no fundo, eu acho que assim, o que é o lavajatismo chegou ao seu âmago, ao seu, sabe, é o que é o mais profundo de quem são essas pessoas que estavam naquela matéria que eu te comentei. É uma visão classista do mundo. É uma visão que tem gente que merece as benesses do Estado, tem gente que não merece. É a visão de quem acha que, sabe, que quem recebe Bolsa Auxílio é vagabundo, esse tipo de coisa. Você tem uma série de valores ali que é o que forma a base do antipetismo. Eu acho que o lavajatismo acabou. E até porque essas figuras são figuras tão inábeis, são figuras inábeis politicamente, não são políticos, né? O próprio Moro jogando fora uma tremenda carreira de juiz, poderia ter levado para o Supremo para ir para o governo Bolsonaro, acreditando no Bolsonaro, que o Bolsonaro tinha prometido, né, que ele ia para o Supremo. Uma burrice sem tamanho, você entrar no governo de uma pessoa que é aliada, que defende a ditadura, sabe? Que depois sair escorraçado do governo e voltar para os braços do Bolsonaro, ele só demonstra que a pessoa não tem jogo político. Eles poderiam ter criado um movimento deles, eles não conseguiram. Então, assim, eu acho que o lavajatismo morreu. E eles vão cada vez mais se aproximar do bolsonarismo, que esse sim está vivo, está muito forte, e, obviamente, com todos os percalços que vão ter o governo Lula, como vai ter, obviamente, como qualquer governo, mas principalmente no momento de crise, de guerra, de alta no preço dos alimentos, vai ter, só vai se fortalecer mais. A minha perspectiva é assim, foi uma força-tarefa que conseguiu galvanizar uma vontade da população, uma vontade da sociedade de mudança e uma vontade de combate à corrupção.
a vontade de mudança e a vontade de combate à corrupção não são a mesma coisa, mas as duas vontades existem. Existem em todo mundo, eu e você em todo mundo. Foi uma operação estrategicamente muito inteligente, conseguiu mesmo, durante muitos anos, pautar a imprensa, ganhar a imprensa, etc, etc. Mas os seus membros, eles se tornaram muito gananciosos, não sei se desde o começo eles tinham essa visão, ou se no meio, se tornaram gananciosos, eles passaram a buscar interesses próprios, vender palestra, eles ficavam muito, o que ficou muito demonstrado ali na relação com os americanos, eles ficavam muito prestigiados, se sentiam muito prestigiados de serem chamados para falar nos Estados Unidos, sabe, se achavam, enfim, um complexo de vira-lata estranhíssimo, e passaram a buscar a sua própria ascensão, né, seu próprio poder. E aí eu acho que é muito natural, vendo o percurso da Lava Jato, que hoje em dia Deltan e Moro estejam na política, porque ficou muito claro que era uma operação política. Então, eu acho que foi uma operação que marcou a história, mudou a história do país, sem dúvida, e que foi desvirtuada, não sei se por princípio ou no meio, pelas suas lideranças terem se tornado excessivamente gananciosas. Ó, na agência pública, que é a publica.org, eu tenho Twitter, mas não sei se o Twitter vai existir. Depois, não sei quando a pessoa vai assistir, se vai existir ou não, mas eu no Twitter eu sou Viana Natália. Provavelmente vou ter LinkedIn também, Viana Natália. Mas só buscar Natália Viana da Agência Pública, você me encontra.